continuidade às nossas aulas, agora nesse formato EAD, eu vou falar para vocês o que foi o nosso último assunto, que era a respeito da exatidão e da precisão das medidas. E vou deixar para vocês lá no portal a resolução de 2 exercícios da lista, para que vocês possam fazer os demais exercícios e também a avaliação online, que já foi postada na semana passada. Então, recapitulando, todas as nossas medidas realizadas em laboratório vão ter um erro e, por isso, elas vão se afastar do valor verdadeiro ou o valor esperado. Para avaliar essas medidas, então, nós usamos 2 parâmetros principais, a exatidão e a precisão. A exatidão dos resultados é a medida que está relacionada com o erro absoluto, ou seja, a exatidão informa quanto o valor medido é diferente do valor verdadeiro ou mais provável. O erro absoluto acaba não sendo, na prática, um bom referencial, porque ele tem um fator de ordem de grandeza. Então, a gente transforma esse erro absoluto em erro relativo e usa o erro, então, para avaliar a exatidão. Tá bom? O erro vai ser a medida matemática aqui, então, da diferença entre o que foi medido, que é o valor medido, é o xi, x1, x2, x3, quantas medidas forem realizadas, então, menos o valor verdadeiro, que é aquele valor que eu estou esperando que seja obtido com a medida sem erro nenhum. O erro relativo, que é mais fácil de ser acompanhado porque ele é em porcentagem, vai ser então o erro absoluto, aqui é aquela mesma diferença que eu mostrei no slide anterior, só que agora é dividido também pelo valor verdadeiro para ficar então relativo. E aí multiplicado por 100. Então seria xi, que seria o valor medido, menos xv, o valor verdadeiro, dividido pelo valor verdadeiro, vezes 100. Então, esse erro relativo em porcentagem para poder avaliar a nossa exatidão. A precisão, ela vai, então, ser a medida que vai poder controlar a concordância de uma série de medidas realizadas. Quantas vezes eu fizer aquela mesma determinação e quanto elas estiverem mais próximas uma das outras, mais preciso vai ser o meu método. Se as várias medidas realizadas se afastarem uma das outras, o desvio, portanto, vai ser alto e menor vai ser a precisão. Então, aqui tem esse resumo, né? Então, quanto mais o valor medido é diferente de um entre o outro, maior a dispersão dos resultados e menor a precisão. Quanto mais parecidos os valores medidos, menor a dispersão, menor o desvio, ou seja, maior precisão. Para avaliar a precisão, eu não preciso necessariamente da exatidão, são valores separados, e o método pode ser preciso e exato, estando então próximo ao valor verdadeiro e também cada medida próxima uma da outra. Ele pode ser totalmente inexato, então longe do valor verdadeiro, mas ainda preciso, porque os desvios são pequenos. Ou ele pode também ser sem exatidão e sem precisão nenhuma, se afastando também do valor verdadeiro e entre as medidas ter valores bem diferentes. Ok? E aí tem aqui alguns exemplos, né? Numéricos. Então, esse método aqui ele seria exato porque ele está próximo do valor verdadeiro na média, mas ele não é preciso porque cada medida ficou distante uma da outra. Aqui eu tenho uma boa precisão porque os desvios entre as medidas é pequeno, mas o valor verdadeiro está aqui e, portanto, esse método não tem exatidão. Eu vou colocar também para vocês lá no portal um resumo desse aspecto teórico, como eu coloquei na lousa na última aula teórica nossa. E vou colocar a resolução, então, do exercício 2 e 3 da lista de exercício,
que um é sobre o uso da densidade como um parâmetro de característica de propriedade particular de cada material, né? E o outro é sobre o uso, então, da precisão e da exatidão para avaliação de duas balanças diferentes, como a gente começou a fazer em sala de aula, ok? Então, estudem, postem as dúvidas ou as respostas dos exercícios para que eu possa verificar e fiquem em casa até a próxima aula. Abraços! Dando continuidade aqui, então, só para mostrar para vocês, então eu fiz aqui um resumo, né, que eu vou postar lá para vocês a respeito da exatidão. Então, a exatidão é avaliada pelo erro relativo, quanto maior o erro, menor a exatidão, pois mais afastada a medida estará do valor verdadeiro ou valor real. Então, aqui eu tenho o cálculo do erro absoluto, que é o valor medido menos o valor verdadeiro, e aqui o erro relativo, que vai ser essa mesma diferença, dividido pelo valor verdadeiro vezes 100. Nos exercícios, sempre vai estar indicado qual é o valor verdadeiro, ou o valor esperado, ou o valor mais correto para aquela medida, para que possa ser calculado o erro dessa forma. Daí a exatidão em porcentagem vai ser obtida por 100 menos o erro relativo, quer dizer, quanto menor esse erro, mais perto a exatidão vai estar do 100 e melhor vai ser o nosso método ou a nossa medida. A precisão, então, vai ser avaliada pelo desvio. Na matemática, então, na parte estatística, vai ser utilizado o S para estimar o desvio. O S é a estimativa do desvio padrão. Quanto maior for o desvio entre as medidas realizadas, menor a precisão. Então, o S, quanto menor ele for, melhor a precisão, melhor vai ser o nosso método em análise, ok? Então, pessoal, só para terminar, então aqui, ó, quanto maior o S, que vai ser o desvio, menor a precisão. Então, aqui eu teria um caso de uma baixa precisão, olhando um alvo, e as medidas, então, longe umas das outras, com um desvio grande entre elas, portanto. E aqui uma alta precisão, porque aqui eu teria medidas próximas umas das outras, com baixo desvio. A precisão não está relacionada com a exatidão, eu posso ter um método que não é exato, como é esse caso aqui, está longe do valor verdadeiro, mas ele é preciso. Aqui, eu também consigo ilustrar a exatidão. Então, quanto maior o erro, menor a exatidão. O alvo está aqui. Quanto mais perto a minha medida for do valor verdadeiro, então, maior vai ser a exatidão e menor vai ser o meu erro. Eu fiz o exercício da balança aqui para vocês, que é o exercício 3, que está na lista enviada para estudo. Nesse exercício, então, nós temos duas balanças para serem comparadas. Lá no enunciado do exercício fala que o valor verdadeiro é 42,55 gramas e foi fornecido foram fornecidas, né, 3 medidas de cada balança. A primeira coisa a ser feita é a média dessas 3 medidas, então eu fiz aqui a média para a balança A, fiz aqui a média para a balança B. Aí eu preciso então calcular o erro relativo para obter a exatidão e também preciso calcular a estimativa do desvio padrão. Então estão aqui, né, os cálculos. Então o erro relativo vai ser o valor de cada medida menos o valor verdadeiro. Se eu quiser fazer isso uma vez só, ao invés de usar 3 medidas realizadas, eu uso a própria média. Então eu faço a média menos o valor verdadeiro, dividido pelo valor verdadeiro vezes 100. E também calculo, então, o desvio padrão, fazendo as diferenças entre cada medida e a média elevado ao quadrado, somo, cada medida menos a média elevado ao quadrado, somo, cada medida menos a média elevado ao quadrado, somo, divido por n menos 1, então somo todas as diferenças entre as medidas e a média elevado ao quadrado primeiro, depois divido por n menos 1,
e aí tiro a raiz para ter o valor de S. Ou também pode ser obtido pela calculadora. Em sala de aula eu já ensinei, já expliquei como faz esse cálculo tanto na mão, né? Então eu fiz isso na lousa e também ensinei como fazer pela calculadora científica para já ter o resultado do S. E lembrando que a média vai ser então a somatória de todas as medidas dividido por N. Aqui na tabela eu preenchi com todos os cálculos já realizados e os resultados foram esses aqui, ó. Então a média da balança 1 foi 42,55, exatamente igual ao valor verdadeiro, então o erro relativo aqui deu 0. A exatidão, portanto, é 100 menos 0, então é 100%, e o S deu 0,067. Na balança 2, eu tive uma média de 42,57 gramas. O erro relativo, então, ficou como 0,05% e a exatidão 99,95%. A estimativa do desvio padrão, nesse caso da balança 2, deu 0,115, então 0,115. Quem é a balança mais exata e quem é a balança mais precisa? A balança mais exata é a que tem a menor erro, portanto é a balança A, e é a que tem maior exatidão. Olha, mais exata, maior exatidão, porque aqui deu 100%, aqui deu 99,95%. A de melhor precisão, então a mais precisa, é a que tem o menor S. Esse valor é menor do que esse, portanto, a balança A é também a mais precisa. Então, a balança A é a mais exata e a mais precisa, tem o menor erro, tem a maior exatidão e tem o menor desvio padrão. Ok? Um segundo exercício que eu fiz aqui para vocês é o exercício 2, que está na lista de exercício também, e que usa a propriedade, então, da densidade para fazer uma avaliação de pureza de material. Como cada material tem uma densidade específica, a própria medida de densidade pode ser um indicativo de pureza. Então, aqui nesse exercício tem um cilindro de ferro. Esse cilindro tem as medidas de 3,1 centímetros de diâmetro, 21,5 centímetros de largura ou de altura, tanto faz, né, se ele está em pé ou se ele está deitado, e uma massa de 1.215 gramas. A densidade do ferro, que é a densidade teórica do ferro puro, é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então, se eu calcular a densidade desse cilindro aqui e fizer uma comparação com a densidade do ferro, eu vou saber quantos por cento de ferro tem nesse cilindro. Como que eu calculo a densidade de um cilindro? Bom, densidade é massa sobre volume. Se eu calcular o volume do cilindro com as informações fornecidas, eu já tenho a massa, eu vou poder calcular a densidade. Então, está aqui, ó, densidade precisa do volume. Primeiro eu calculo o volume do cilindro. O volume do cilindro é igual a πr² vezes L. Com as informações do exercício, eu obtive, então, um volume de cilindro de 162,28 centímetros cúbicos. Dividindo massa por volume, eu tenho a densidade do cilindro, que deu 7,49 gramas por centímetro cúbico. Essa densidade aqui do cilindro está igual à densidade do ferro? Não, não está igual, ela está um pouco menor. Portanto, esse cilindro não deve ser de ferro puro. Quantos por cento é de ferro? Bom, se fosse ferro puro, 7,8 seria 100%. Então, eu preciso encontrar quantos por cento aqui representa o 7,49. Então, eu faço uma regra de 3, 7,8 é 100, 7,49 é x. X, nesse caso, então, vai dar 95,99% de pureza nesse cilindro, ok? Se fosse um outro material e a forma geométrica fosse outra, então se fosse um cubo, como vocês fizeram no laboratório, a densidade do cubo de madeira, era só fazer a medida do volume agora característico de um cubo, quer dizer, 3 medidas de comprimento, largura, altura e profundidade.
Se fosse um outro material, eu correlacionaria então com a densidade desse outro material, ok? Então, isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Façam os exercícios, né? E enviem as respostas ou as dúvidas também para a nossa próxima aula, tá certo? Fiquem em casa, estudem e um abraço.